Sabe, quando a gente pensa em poder, o que geralmente vem à cabeça? Estar no topo, né? Ganhar status, ter reconhecimento, ocupar os melhores lugares. Mas e se o jogo fosse completamente diferente? E se o verdadeiro poder não estivesse lá em cima, mas lá embaixo? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que vira tudo isso de cabeça para baixo, uma ideia que está lá numa história bem conhecida do Evangelho de Marcos. Então vamos para a cena. Imagina só, Tiago e João, dois dos discípulos mais próximos de Jesus, chegam perto dele com um pedido. E olha, não era um pedido qualquer não, era um pedido bem audacioso, que mostrava o quanto eles ainda não tinham sacado qual era a real da missão de Jesus. Eles não estavam para brincadeira. Pediram nada mais, nada menos que os lugares de maior honra e poder, um de cada lado do trono. É que na cabeça deles, sabe, o reino de Jesus seria um reino político, de pura vitória. Eles queriam garantir os melhores lugares nessa nova ordem mundial, mas não estavam percebendo que a revolução que Jesus trazia era de um tipo completamente diferente. E vamos ser sinceros, essa pergunta ecoa até hoje, né? No trabalho, nas redes sociais, em todo lugar. Querer ser grande, querer crescer, isso em si não é o problema. A questão de verdade, a pergunta que fica é: o que a gente entende por grandeza? A imagem na cabeça deles era de um rei aqui da terra mesmo, cheio de poder, de riqueza. Eles estavam tão focados nessa ideia de glória que simplesmente não ouviam os avisos de Jesus sobre o sofrimento que estava por vir. Ou seja, a ambição deles acabou ditando a forma como eles entendiam tudo. E a resposta de Jesus? Bom, ele não dá um sim ou não de cara. Ele faz algo muito mais interessante. Ele aprofunda a conversa usando duas metáforas super poderosas que escancaram a distância gigantesca entre a ambição deles e o que a missão dele realmente significava. Aqui, Jesus pega o símbolo do cálice e vira ele do avesso. Em vez de ser algo de celebração, de vitória, o cálice se torna um símbolo de sofrimento. É como se ele estivesse perguntando: olha, vocês estão mesmo a fim de pagar o preço da verdadeira grandeza? Porque esse preço é o sacrifício, é a entrega total. E a mesma lógica vale para o batismo. Não é um batismo com água, não. É uma imersão, um mergulho total na paixão e na morte dele. É um chamado para se identificar por completo com esse caminho do servo que sofre. A glória que Jesus oferece, no fim das contas, é moldada no fogo do serviço e não no brilho do poder. Bom, e esse pedido do Tiago e do João, claro, causou um rebuliço, um verdadeiro efeito dominó. A reação dos outros 10 discípulos mostrou na hora que a ambição não era um problema só daqueles dois, era um problema de todo mundo ali. E para Jesus, essa foi a deixa perfeita para ensinar sobre duas maneiras totalmente opostas de enxergar o poder. Porque vamos combinar, a indignação dos outros 10 não vinha de um lugar nobre, não. Era pura inveja. O problema não era a ambição dos irmãos. O problema era que eles tinham chegado na frente para pedir os melhores lugares. E Jesus, vendo aquela briga interna, aproveita para mostrar o contraste gritante entre a lógica de poder do mundo e a lógica completamente radical do reino dele. E o contraste é absurdo. Pensa só. De um lado, tem o poder do jeito que o mundo conhece, um poder que domina, que vem de cima para baixo. Do outro, a lógica do reino de Deus, que é exatamente o contrário, um serviço que vem de baixo para cima. Nessa nova forma de ver as coisas, a grandeza não está em dar ordens, mas em servir. O maior de todos é aquele que se faz escravo de todos. É uma inversão total. O ponto principal aqui é essa inversão completa da pirâmide de poder, e Jesus usa duas palavras em grego que são muito fortes. Primeiro ele fala diáconos, que é tipo um servo, alguém que serve voluntariamente. Mas depois ele vai além, ele radicaliza e usa a palavra doulos, que significa escravo. Na comunidade que ele propõe, ter autoridade não é um privilégio para ser exibido, mas sim uma responsabilidade que chama para servir ainda mais. E o mais impressionante é que, para não deixar nenhuma dúvida, Jesus não fica só na teoria. Ele não só dita as regras desse novo jogo, ele é o exemplo máximo. Ele não só fala sobre essa liderança servidora, ele vive isso na própria pele. Essa frase que a gente vê agora, ela é o coração de todo esse ensinamento. Cada palavrinha aqui tem um peso enorme. Então, vamos dar uma olhada mais de perto no que significa Filho do Homem e essa ideia de resgate. Esse título, Filho do Homem, é simplesmente genial. Por um lado, ele traz à mente aquela imagem do livro de Daniel, de uma figura celestial com autoridade divina.
Mas, ao mesmo tempo, Jesus conecta esse título com a imagem do servo sofredor, lá do profeta Isaías. Ou seja, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é rei e servo, ele é divino e sacrificial. É incrível! E a palavra resgate, que em grego é lutron, tinha um significado super concreto na época. Era o preço que se pagava para libertar um escravo. O que Jesus está dizendo aqui é que a vida dele é esse preço. É o pagamento para libertar a gente da nossa escravidão mais profunda, que é a escravidão do nosso próprio ego, da nossa busca sem fim por poder. Então, o que sai dessa conversa toda é, na verdade, uma revolução completa no jeito de entender liderança, sucesso e poder. É um desafio que não abala só a ambição daqueles discípulos, mas que mexe com as bases de como a nossa sociedade se organiza até hoje. Então, para a gente fechar, quais são os princípios desta liderança tão radical? Primeiro, inverter a pirâmide do poder. Os últimos vêm primeiro. Segundo, trocar dominação pelo serviço. E terceiro, entender que a verdadeira grandeza não está naquilo que a gente acumula para si, mas naquilo que a gente entrega para os outros. E no fim, a história deixa a gente com essa pergunta que mexe com toda a nossa lógica. Num mundo que é obcecado por subir na vida, o que aconteceria se o verdadeiro poder estivesse em descer? E se a maior influência de todas viesse não de ser o primeiro, mas de ser o último? A lição dos filhos de Zebedeu parece sugerir que é justamente lá, na base da pirâmide, que se encontra o tipo de poder que pode de fato transformar o mundo.